Vitor Vilar, tudo bem? Vamos falar desse empate com gosto amargo, né? 2-2, Vitória e Palmeiras. O Vitória abriu 2-0 ali até meados do segundo tempo, tomou um gol do Piquerez, depois Flaco Lopes empatou. Pênalti polêmico, tá? Pênalti pro Palmeiras. Eu tava acompanhando aqui em segunda tela, eu achei bem mandrake, viu, Vitor Vilar, esse pênalti pro Palmeiras. A gente pode separar esse lance pra gente comentar depois da análise do jogo, né? Entre o campinho e a análise, a gente foca só nesse lance específico. Mas com pênalti polêmico ou não, não dá para abrir 2-0 e tomar um empate dentro de casa, né, Vitor? Exatamente, Fábio. Boa noite aí pro pessoal que está assistindo a live. Boa tarde, bom dia para quem está vendo o corte depois. Estou fazendo de Ravel aqui sempre, então, por favor, se você não é Isso, deixa o inscrito, like. inscreva-se, deixa o like aí pra gente, porque estamos aqui, ó, hoje é domingo, tá na live, é domingo, 10h52 da noite, estamos eu aqui, Fábio, ao vivo, né, fazendo essa live para vocês. Então, cara, o mínimo que vocês podem fazer aí para retribuir a gente é deixar esse like. Custa nada, de graça, viu? Custa nada, velho. Assim, nada, nada, nada mesmo, assim. Alan também tá por aqui, né? Desde Isso. cedo. Fábio e Alan, desde cedo. Eu tô aqui a partir de 10h52 da noite. Os guerreiros Fábio e Alan estão aí. Então vamos lá, galera. Cara, frustrante demais, velho. Assim, é muito, muito, muito frustrante mesmo. E tá se tornando algo corriqueiro no Vitória. Eu acho que isso é que incomoda, né? Tem as confusões todas da arbitragem, a gente pode falar sobre isso depois, claro, como você falou. Mas o que eu acho até que é perigoso é que muitas vezes, hoje Carille, por exemplo, poderia ter até, digamos assim, a muleta de chegar numa coletiva e tentar justificar o empate por conta do pênalti que está sendo reclamado aí para a torcida do Vitória. E o problema de quando tem uma confusão de arbitragem, tem uma polêmica de arbitragem, é que muita gente não vai dar o real peso da entregada que o Vitória deu em casa, sabe? E a real cobrança. Eu acho que é importante ter as duas discussões paralelamente, ter as duas discussões ao mesmo tempo. Tem lá o caso da arbitragem, que o pessoal tá reclamando e tal, é, mas é fato, cara, o Vitória entregou mais um jogo no Barradão, assim, está se tornando corriqueiro. Hoje o torcedor do Vitória tá numa situação tão delicada, assim, em relação a esse time, a esse momento com o Carille, porque o time está reagindo, assim, a gente vê uma melhora no time, tá? Não é. Eu tô dando até meu braço a torcer, porque eu tô vendo o time dando uma melhorada nos aspectos ofensivos. Hoje fez 2 gols contra o Palmeiras, 2 belos gols, diga-se de passagem. O time está mostrando uma evolução, mas não adianta nada você chegar, comentar aqui de que o time melhorou ofensivamente, de que o time fez uma boa partida, se mais uma vez o Vitória chega lá e esfarrapa no final, pô. Mais um jogo que esfarrapa no final. Hoje o torcedor do Vitória, apesar de estar vendo uma melhora com o Carille, desde a chegada de Carille, o que para mim reforça, inclusive, de que de fato o Vitória precisava de uma troca de técnico. Acho que, né, isso mostra que Carpini não estava conseguindo mais tirar coisas desse elenco e Carille já está conseguindo tirar. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas de fato, não adianta a gente falar e discutir melhoras no time se mais uma vez o Vitória entrega uma partida, sabe? Hoje o torcedor do Vitória, ele chega ao ponto de que o Vitória abre 2-0 no jogo, sabe? Muita gente vai falar, pô, como é que você pega? Eu acho que o ponto é esse, sabe, Fábio? Como é que você pega um jogo em que você tem uma rodada muito positiva para o Vitória, uma rodada positiva para o Vitória alcançar os adversários que estão ali acima dele e assim ampliar ainda mais a vantagem para o Z4. E o Vitória está ganhando de 2 a E 0 abrir 5 pontos, né? A até. gente, inclusive, estava. Quando estava no telecast aqui do Fortaleza, a gente estava até analisando a situação do Fortaleza, que estava ficando a 5 pontos do Vitória, né? Porque o Vitória estava vencendo, Exatamente. né? Ia dar uma respirada boa. Pois é, aí eu te pergunto, pô, como é que. Cara, posso falar aqui de melhoras do time? Posso, mas o que é que adianta eu falar se hoje o Vitória
ele estava ganhando de 2-0 até os 65 minutos do jogo, né? Até os 65 minutos do jogo, o Vitória estava ganhando 2-0, como tá aí no nosso slide, estava ganhando 2-0 em casa. E mesmo assim o Vitória entregou o jogo, né? O Palmeiras empatou em 2-2. Não adianta muita coisa assim. Era uma rodada muito positiva para o Vitória. O Vitória está ganhando em casa de um adversário que não era esperado que fosse tão acessível quanto acabou sendo esse jogo. Porque esse é um ponto assim, velho. Pegar o Palmeiras no Barradão e você empatar, ok, velho. Sabe? Ok. Faz parte, né? O Palmeiras é um time que está anos-luz à frente em termos de orçamento, em termos de trabalho, né? De técnico. O Abel é, acho que o melhor técnico do país em termos de trabalho e resultados alcançados. Trabalho mais longevo, até rompendo historicamente uma tradição do futebol brasileiro. Então, assim, ok, você pegar o Palmeiras em casa e empatar. Só que o Vitória abriu-se uma oportunidade do Vitória de que, primeiro, a rodada foi muito boa para o Vitória, segundo, que você pegou o Palmeiras no Barradão, com o Palmeiras inteiramente reserva, né? Ah, o Até o Palmeiras, goleiro, né? velho, problema do Palmeiras. Assim, se o Palmeiras está entre dois jogos contra o Corinthians, dois jogos importantes, perdeu o primeiro, vai ter que reverter o placar no Allianz Parque. Problema do Palmeiras, pô. A oportunidade, assim, o Vitória teve a oportunidade por conta dessa partida ter acontecido entre dois clássicos do Palmeiras. O Vitória teve a oportunidade de pegar esse Palmeiras completamente reserva, porque não dá nem para dizer assim, ah, foi misto. Muita gente esperava que o Palmeiras fosse vir para Salvador misto, mas foi um Palmeiras completamente reserva, entende? Porque até o goleiro não foi o Everton, foi Marcelo Lomba. Até o goleiro o Everton foi poupado. E Abel só foi fazer as trocas do Palmeiras a partir dos 20 minutos do segundo tempo, assim, quase 20 minutos do segundo tempo. Então o Vitória teve muita chance de garantir esse 2-0. E um detalhe, é frustrante porque, primeiro, o Vitória foi melhor do que o Palmeiras na maior parte do tempo. Eu acho que é importante dizer isso. O Vitória foi melhor hoje do que o Palmeiras na maior parte do jogo. Eu diria que o Vitória foi melhor do que o Palmeiras durante 65 minutos do jogo e o Palmeiras foi melhor no resto. Mas durante 65 minutos do jogo, até o segundo gol de Eric, o Vitória foi melhor do que o Palmeiras. Então, na maior parte do jogo, o Vitória foi melhor do que o Palmeiras. Então, é frustrante por isso. E caminhava para ser, talvez, a melhor atuação do Vitória nessa Série A. Eu não lembro de ter um time do Vitória com Carpini e com Carille, um time que tenha tomado tantas decisões certas, feito 2-0, que o Vitória era um time, inclusive, que era um golzinho de diferença ali. O Vitória tinha dificuldade de fazer dois gols no mesmo jogo. O Vitória fez 2-0 em 65 minutos. O Vitória atacou o Palmeiras, o Vitória conseguiu se defender bem do Palmeiras. Volta a dizer, ah, pô, mas foi o Palmeiras reserva. Dane-se. É um time que, mesmo reserva, é mais qualificado que o Vitória, ok? Esse time reserva do Palmeiras tem Rafael Veiga, que é um jogador que no Vitória seria titular, assim, absoluto, mas muito absoluto, mesmo em má fase. Que ele tá em má fase no Palmeiras. Mas mesmo assim, Emiliano Martins seria um jogador que seria muito titular do Vitória. Flaco Lopes jogou. Então, assim, é um time que é mais qualificado que o Vitória. O Vitória conseguiu fazer talvez a sua melhor partida na Série A, porque até os 65 minutos ele estava jogando bola contra o Palmeiras. Jogando muita bola. Só que assim, mais uma vez o Vitória ele não consegue finalizar o jogo. Eu estava falando na última partida contra o Mirassol, a gente comentou. Eu falo que o Vitória é aquele time que ele larga na frente muitas vezes, ele consegue uma boa, como se fosse uma corrida, né? Numa espécie de corrida, ele seria o time aquele carro que consegue abrir uma vantagem para o adversário, mas depois ele vai perdendo tempo, perdendo tempo. Parece que o motor para de rotacionar na mesma velocidade, parece que as rodas começam a desgastar, não sei o que acontece. E aí, no final, o adversário vai lá, ultrapassa, o adversário vai lá enfim, o adversário vai lá e ultrapassa ele na reta final da corrida. E mais uma vez isso aconteceu, assim, mais uma vez o Vitória não consegue finalizar o jogo. Tem muitos outros esportes que o pessoal fala, né? Por exemplo, no basquete, não adianta você abrir uma baita de uma vantagem no basquete. Você tem que saber abrir a vantagem e depois finalizar o jogo, carregar aquela vantagem até o final. No futebol americano, o pessoal fala muito sobre isso também. E no Vitória, o Vitória tem que incorporar essa missão
de finalizar bem a partida. Não adianta nada. O Vitória já abriu um gol e tomou o empate. O Vitória já dessa vez o Vitória abriu 2 e mesmo assim tomou o empate. É mais um jogo que o Vitória não consegue finalizar. Então, assim, é mais um jogo, Fábio, que chega ao ponto agora, né? O torcedor contra outros jogos aqui, né? A gente pode lembrar. Vamos trazer aqui então a retrospectiva do que eu estou falando. No Vitória de Carille, tá? O Vitória de Carille estava conseguindo um baita empate fora de casa contra o Internacional. Na estreia de Carille, sem tempo de treinar nem nada, estava segurando 0-0 no Beira-Rio, que seria um excelente placar, e tomou o gol nos acréscimos. Aí depois foi contra o Botafogo e deu sorte, porque o Botafogo pressionou o jogo todo, terminou 0-0 por sorte. Aí depois teve o jogo aqui contra o Bragantino, no Barradão, que o Vitória ganhou, mas também deu muita sorte. Porque ele fez 1-0 no primeiro tempo e depois tomou, assim, um banho do Red Bull Bragantino no segundo tempo, muitos gols perdidos do Red Bull, e o Vitória acabou dando sorte. Aí vieram jogos que eu considero mais dramáticos para essa coisa de dar a entregada no final, que são os jogos do Sport e do Palmeiras. O único jogo que ele conseguiu finalizar bem, e foi o que eu destaquei aqui no podcast da gente, foi o jogo do Mirassol, que o Vitória conseguiu finalizar bem aquela partida, conseguiu terminar na frente do adversário, mantendo a sua liderança, mantendo a sua vantagem, né? O Vitória empatou e depois conseguiu manter o empate até o final. Mas no caso do Sport, o Vitória ficou 2 vezes à frente do placar e empatou e deixou o Sport empatar nas duas contra o Lanterna. E dessa vez, o Vitória pegou o Palmeiras, fez 2-0 e deixou o Palmeiras empatar. Então é muito dramático isso. São 2 jogos seguidos em casa que dão ao torcedor o sentimento de que você não consegue mais confiar nesse time, pô. Contra o Sport, você abriu 2 vezes, ficou 2 vezes à frente do placar e tomou empate. E aí agora o torcedor, beleza, pô, então a gente não pode segurar a vantagem de um gol. Já fica pirado com o que aconteceu contra o Sport. Mas enfim, era um gol de vantagem. Agora o Vitória abriu 2 gols, não segurou. É um time que não dá mais confiança ao torcedor de que 2 gols de vantagem dá para você segurar um resultado super positivo como seria esse do Palmeiras, entendeu? Pois é, né? Foi o terceiro empate seguido do Vitória, Vitor, que é o time que mais empata na Série A. Pois é. O Vitória tem 9 empates, né, em 18 jogos, né? 50% dos jogos do Vitória foram empates. E o Vitória só tem 3 vitórias, né? O Vitória tem o mesmo número de vitórias que Fortaleza e Juventude, que são 2 times que estão na zona. O que destoa é que o Vitória perdeu bem menos que eles, né? Perdeu 6 jogos. Mas, de fato, né, empatar demais a longo prazo não é bom, né? Na Série A. E é o resultado mais comum em casa. Eu até levantei esse dado aqui. O Vitória, em casa, ele está terminando, né? Esse foi o último jogo do Vitória no Barradão pelo primeiro turno. O Vitória, como é um dos times que mais tem jogos, né? Tá naquele grupo dos times que estão com 18 jogos, um dos poucos times que tem 18 jogos. O Vitória, ele tá mais próximo de terminar o primeiro turno, e esse foi o último jogo no Barradão do Vitória no primeiro turno. O próximo é contra o São Paulo, então fora, no Morumbi. Então, o Vitória terminou o primeiro turno com 4 empates em casa. São 4 empates, 3 vitórias e 2 derrotas. Então, é um resultado que não é só comum do Vitória na Série A como um todo, mas é um resultado também em casa muito ruim, né? Um empate é um resultado muito comum em casa. E quando a gente fala que empatar demais na Série A também é ruim, sobretudo em casa, né, Fábio? Tipo, quando você empata demais em casa, você acaba desperdiçando pontos que são preciosos. E volto a dizer, 2 desses 4 empates são um contra o Sport na última partida no Barradão, em que o Vitória esteve 2 vezes à frente do placar e não conseguiu segurar essas vantagens, que são vantagens no plural, e dessa vez ele não conseguiu segurar uma vantagem única de 2-0, de 2 gols de diferença, em que ele construiu essa vantagem com muita, eu diria, com muito merecimento, sabe? O Vitória mereceu abrir esse 2-0. E aí você vai pegando outros jogos em casa também. É muito ponto, cara, jogado no lixo nesse primeiro turno, assim. Muito ponto desperdiçado mesmo, porque nesse recorte em casa do primeiro turno, a gente tem as 3 vitórias são contra Vasco, em que talvez tenha sido o único jogo em que o Vitória de fato se superou, e se superou assim de uma maneira
grandiosa, porque foi, né, o Vasco saiu à frente do placar, e depois o Vitória perdeu um jogador e com o Mateuzinho, e depois ainda conseguiu virar o jogo, né, com 2 gols de casa. E aí a outra vitória contra o Fortaleza, 2-1 e 1-0 contra o Bragantino. Mas o Vitória perdeu do Santos em casa, né? Pegou o Santos numa crise danada, uma crise profunda naquela ocasião, porque tinha acabado de ser eliminado da Copa do Brasil. Pegou o Santos em casa e perdeu do Santos, né, nesse primeiro turno. E ainda pegou o Grêmio também, um dos empates que a gente está falando dos 4 é contra o Grêmio. O Vitória pegou o Grêmio em casa, o Grêmio na época em muita crise também, estava sem técnico, estava naquela transição para a chegada do Mano Menezes, e o Vitória empatou com o Grêmio. Tudo bem que foi um empate em que o Vitória correu atrás do placar, que saiu atrás e depois empatou, mas ainda assim um empate contra o adversário direto, porque a gente está falando aqui só de times que estão disputando esse rebaixamento contra o Vitória, pô. É Grêmio está disputando rebaixamento contra o Vitória, é Santos está disputando contra o Vitória, é Sport que está disputando contra o Vitória. Então, velho, assim, é preocupante, sim. Não adianta a gente chegar aqui e ficar falando de melhoras no time, porque de fato aconteceram, o time jogou bem hoje. Volta a falar, ele foi melhor do que o Palmeiras em 65 minutos. Se você entrega, velho. Entrega uma vantagem 2-0. Pois é, né? 2-0 levou o empate aí, Vitor. Vamos falar do lance do pênalti, né? Que eu, inclusive, estava revendo agora e, cara, pra mim não foi nada. Pra mim é. O jogador do Palmeiras dá um salto, inclusive me parece mais uma simulação descarada. Eu acho que não foi pênalti e foi muito assintoso a forma que o jogador cai. Ele até trança ali um pouco do pé, né, nas pernas do Baralhas, mas eu não consegui enxergar nenhum movimento faltoso do Baralhas. Eu não sei a sua opinião, mas vendo agora com mais atenção aqui o lance, revendo, me pareceu um pênalti escandaloso, viu? A favor do Palmeiras. O que me pega muito, muito mesmo nessa questão, vou, né, eu sei que o torcedor do Vitória tá pirado, então, se logo para defender, eu concordo, assim, eu ainda não vi o toque, eu não vi ainda um toque que justificasse um pênalti. Eu olhei muito esse lance, assim, logo depois do pênalti, no lance lá, correndo no jogo, eu falei, cara, eu acho que foi pênalti. Mas depois, nos replays, eu falei, pô, eu não vi esse toque ainda, cara. Eu não consegui enxergar nenhum toque de Baralhas no jogador. O que me pega muito, muito mesmo, é o fato de Baralhas não ter reclamado. E a gente tá falando de um jogador que reclama de muita coisa em campo, assim. Baralhas, ele é pilhado ao ponto de que ele já tomou cartão amarelo por reclamação com a arbitragem várias vezes. E ele ter sido diretamente envolvido no lance, né? Ele ter sido apontado como quem cometeu o pênalti, ele não ter reclamado com o árbitro, me pega demais. E ao final do jogo, na saída de campo, inclusive, a reportagem, né? Aquela entrevista de saída de campo, quem deu a entrevista foi o Lucas Alter, e o capitão, e ele, assim, não apontou o pênalti de Baralhas como um erro, né? Então, assim, me pega muito, cara, o pessoal de campo não ter reclamado, sabe? Kaiser É. reclamou no lance, outros jogadores reclamaram, mas Baralhas, que é um dos maiores reclamões do Vitória, não reclamou. E aí depois vem a outra discussão, que é o fato do VAR não ter chamado. E aí é complicado, pô, porque assim, não é que a gente queira, não é um desejo meu. Eu acho, se eu for falar como torcedor do Vitória, eu gostaria, eu entendo o torcedor tá pirado. Se eu fosse falar como torcedor do Vitória, se eu fosse me colocar 100% no lugar do torcedor do Vitória, eu diria, velho, eu queria que o VAR chamasse, que o árbitro rever, porque o árbitro veria que não tem toque nenhum. Assim, eu olhei várias vezes o lance e não vi toque nenhum. Então, acho que se o VAR chamasse, o árbitro veria que não teria toque nenhum e não daria o pênalti. Mas o VAR, o protocolo do VAR é o seguinte, e isso aí independe de eu ser Vitória ou não. O protocolo do VAR, eu tenho que entender que o protocolo do VAR é o seguinte: houve decisão em campo, que foi o pênalti. O VAR só pode chamar se o VAR enxergar claramente, ter plena certeza, nenhuma dúvida de que não houve toque. Entendeu? Porque assim, o VAR só pode chamar, o VAR não pode chamar o árbitro para ele tirar uma dúvida. Tipo assim, ó, velho, pô, eu tô em dúvida aqui, vem aqui ver. O VAR tem que falar, ô fulano de tal, não teve toque, venha rever. Entende? Tipo assim, o VAR tem que ter plena certeza de que não houve o lance em campo
para ele chamar o árbitro. Até porque toda vez que o árbitro é chamado, ele é chamado já com a tendência enorme de reverter o que ele tomou em decisão em campo. Então, assim, eu acho que o VAR não teve a clareza de que não houve toque. Eu acho que talvez o VAR tenha se omitido de chamar o árbitro, porque ele falou: eu acho que não teve toque, mas também não sei dizer se teve, sabe? Tipo assim, a minha imagem não é É, conclusiva, então não vou chamar prevaleceu o o árbitro. campo. Prevaleceu o campo. Agora, velho, É, eu olhei várias vezes o lance, né, desde que saiu o pênalti. eu estou Já olhando vi até por agora, vários viu, ângulos. Kim? A gente não Cara, pode, eu não vi obviamente. É, nenhum toque. Nenhum toque. E é o típico caso, assim, poderia acontecer também do VAR falar, velho, não vi toque e chamar, e o árbitro voltar atrás. Enfim, velho, pra mim o VAR não teve a segurança de que não houve toque, sabe? Acho que é por aí. infelizmente a gente não pode botar o lance, né, por questões de É, direitos. Mas aqui, eu tô revendo o lance aqui. O máximo que tem é uma resvalada na hora que o jogador pula. Assim, isso. depois que ele pula lá reclamando, tem uma resvalada, mas é do próprio jogador. É mais o jogador que faz o movimento, né, de pular e bota as pernas para trás, aí encosta no Baralhas, do que o movimento anterior, assim. É, Fábio, eu tenho. e mesmo que tenha toque, assim, não foi suficiente para cair, assim. É o típico pênalti que só se marca no Brasil, assim. Esse toquezinho Isso. leve, em nenhum lugar do mundo, assim, só se for um toque que de fato desequilibra e tal. Mas esses trançapé, essas coisas que só acontecem no futebol brasileiro, só é marcado aqui. E o Pablo Daniel lembra o lance Bahia e Ceará, foi muito parecido, assim. Que foi um pênalti pro Bahia no final do jogo, que também foi nada, né? Foi nada. E aí o árbitro marcou pênalti naquela ocasião. E aí, assim, É eu loucura, pô, acho. loucura. A galera fala, o típico pênalti que só se marca para Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Se fosse o inverso, eu queria ver, se fosse pro Vitória fazer 3-0, se não ia ter pelo menos a checagem, né? Me parece que E outra coisa, eu não tô vendo o Globo, esse pessoal que analisa, né? Depois tem lá os comentaristas, não deu pra ver porque, enfim, termina o jogo, tem live, a gente não consegui ver ainda. Mas assim, se fosse para o Palmeiras, se fosse para o Corinthians, para o Flamengo, teria muita reclamação, pô, já estaria aquilo ali rodando nessas TVs o tempo todo. É, a minha certeza, Fábio, é o seguinte: eu olhei o lance várias vezes. A minha certeza é de que o Sousa caiu porque o pé do Sousa bateu no próprio pé dele, entendeu? Tipo isso. assim, o Sousa dá um chute no próprio pé e é por isso que ele cai. Não há nenhum toque de Baralhas, tipo assim, uma alavanca para o Sousa cair. O Sousa definitivamente cai porque o pé do Sousa bateu no próprio pé dele. Isso é, assim, nítido na imagem. Agora, se por acaso o Baralhas, por algum toque, fez com que o pé de Sousa fosse na direção do pé dele mesmo, sabe? Se alguma coisa que Baralhas fez induziu ali a Sousa dar um chute no próprio pé, eu não consigo dizer, eu não consegui enxergar nada que tenha Não, e a queda que do tenha jogador do me. Palmeiras é absurda. Parece que ele levou um tiro na maneira que ele cai. É, Só isso aí já não é pra dar pênalti, só pela forma que ele caiu. é. E aí, cara, não Eu tem não, toque assim, enfim, não tem. o que me Eu. pega muito é Baralhas não ter reclamado, velho. Isso me deixa Então, eu não sei se é muito chateado. relaxamento, porque tava 2-0, aí o cara, pô, tudo bem, vai, pênalti aí. Ou se o próprio jogador sentiu, né, porque é um lance rápido, né? O jogador sente ali algum toque, ele não sabe se ele deu toque mesmo, né? Porque eu acho que houve algum toque, né? Eu consigo enxergar um toque na hora que o jogador cai. Quando ele dá aquele mergulho ali, ele dá um pulo alto e ele bota as pernas para trás, eu acho que o Baralhas encosta nele. Mas aí não é pênalti, né? O pênalti teria que ser antes dele cair, né? O toque, né? Para ele É, ter o toque e é. cair, não ter o toque enquanto ele cai, né? Então, para mim, eu acho que o Vitória foi muito prejudicado e, assim, dificilmente sem esse pênalti o Palmeiras teria empatado o jogo, tá? Acho bem Eu acho improvável. que assim, o engraçado que também o pessoal, né, eu já olhei alguns YouTubers do Palmeiras aqui, o pessoal falando, o pênalti é claro. Porra, velho, não dá pra dizer que é claro, não.
sabe? Você pode até dizer, pô, a imagem não é decisiva, a imagem não é conclusiva, mas claro, não é. Não é claro. Não Esse é claro. lance Isso aí aí, é ele é pior loucura. porque a imagem, geralmente pênalti de VAR é aquilo, né? Quando você vai pro VAR em câmera lenta, parece muito mais pênalti do que dentro de campo. Esse lance é o contrário. Quando você olha as imagens, você acha que é menos pênalti do que o ao vivo. O ao vivo até dá uma sensação mais de pênalti do que a própria imagem, né? Então, Exato. eu acho que foi bem prejudicada aí a equipe do Vitória, porque foi um lance capital, né? Querendo ou não, tudo bem, foi cabaço, né? Tomou um empate ali no final do É. jogo, mas assim, Mas isso é um importante de pênalti falar, viu, Fábio? dado. Porque assim, não, é porque eu não queria perder o que você falou. Cara, o lance, assim, eu não posso chegar afirmando que o Palmeiras não empataria, porque, cara, o cenário do jogo, o que aconteceu assim, o Palmeiras, o Vitória ele foi melhor do que o Palmeiras até o gol de Eric, tá? Isso é fato, fato. O Vitória ele ocupou mais o campo de ataque, ele finalizou mais do que o Palmeiras, ele fez 2-0. E aí depois, o curioso, assim, eu tô querendo afirmar que de fato o pênalti foi muito decisivo contra o Vitória. Foi porque o segundo gol, o gol de Eric, ele saiu imediatamente depois que Abel fez 4 alterações, colocando a cavalaria titular em campo. Porque ele começou com o time inteiramente reserva, e aos 18 minutos do segundo tempo, ele começou reserva, o Vitória foi melhor do que o Palmeiras no primeiro tempo. Depois, depois da volta do intervalo, ele manteve o time reserva, o Vitória continuou melhor, o Palmeiras ocupou mais o ataque do que o primeiro tempo, beleza. Mas o Vitória foi quem teve a melhor chance. Logo no comecinho do segundo tempo, Osvaldo deu um lançamento na área que Kaiser não conseguiu finalizar bem, que poderia já ter sido o segundo gol do Vitória, sabe? Ali o Vitória já poderia ter feito 2-0. O máximo que o Palmeiras conseguiu criar no segundo tempo foi um chute de fora da área de Emiliano Martins. Então o Vitória estava melhor. E aí Abel consegue, ele decide fazer as alterações para colocar a cavalaria titular, a força grande, né, a força máxima. Não é máxima, mas os principais jogadores que entraram Piquerez, no lugar de Vanderlan, que estava muito mal. Entrou Vitor Roque para pesar mais a área, ele manteve Flaco Lopes e botou Vitor Roque. Entrou Facundo Torres e Souza, os dois pontas, né? Então ele tinha colocado aquilo em 18 minutos. Nos 19 saiu o gol de Eric. Então, seria inclusive uma resposta para as alterações de Abel, entendeu? Quando saiu o gol de Eric, eu até falei, pô, que bom, velho, que sorte do Vitória. Porque a tendência seria o quê? O Vitória, quando viu ali os 4 jogadores titulares, né? O Palmeiras tendo uma força maior em campo, entrando em campo, né? A sua força maior entrando em campo, a tendência seria o Vitória com 1-0 recuar mais. Ele se precaver mais dessa força que é fato, cara. O Palmeiras botou jogadores em campo que, assim, para o palmeirense lá, não são nenhuma sumidade. Assim, Facundo não é, assim, um jogador que a galera do Palmeiras tem certeza que muda jogo, Vitor Roque. Não, Souza acabou de chegar. Mas, independentemente disso, são jogadores mais qualificados que os jogadores do Vitória. Assim, são jogadores de outra prateleira. Então, é fato que o Vitória ia, depois dessas alterações, recuar um pouco. Só que o Vitória conseguiu fazer o 2, velho, o 2-0, logo depois dessas alterações. Então, o Vitória foi para essa recuada, que eu acho que seria natural, com 2-0. E aí, o pênalti foi decisivo, e eu estou construindo isso só para dizer que o pênalti foi decisivo, porque logo após o gol de Eric saiu o pênalti, pô. Então, aquela vantagem que o Vitória obteve ao fazer o 2-0, ela se perdeu muito rapidamente, entendeu? Tipo, o Vitória tinha tudo para ter um final de jogo mais tranquilo, por ter feito 2-0 logo após a entrada dessa força maior. Só que aí saiu o gol de Eric, lance seguinte, pênalti a favor do Palmeiras, um pênalti duvidoso, que aí imediatamente cortou a vantagem do Vitória de 2 gols para 1. Esse que é o problema. Bom, tem dois lances, Vitor. Eu não vi, né? Até acompanhei um jogo em segunda tela, mas não com a atenção necessária. Mas que eu vi torcedores do Vitória reclamando. No segundo gol, uma possível falta no Renzo, na origem do segundo gol do Palmeiras, e um toque de mão após uma cobrança de escanteio, que seria um pênalti para o Vitória. Você viu esses lances e a reclamação é justa?
Cara, eu vi, mas aí já acho um pouco demais, sabe? Já acho muito. Porque assim, de Renzo eu acho lance de jogo, não vi assim. Acho que o pessoal vai reclamar e tal, beleza. Eu acho que há uma tendência também do torcedor do Vitória, de qualquer torcedor nordestino, reclamar de arbitragem contra times lá do eixo. Mas assim, aí eu já acho que é demais. O pênalti eu vejo muito conteúdo pra gente reclamar. Os outros lances não. O lance de Piquerez, né, que seria o pênalti, bateu na mão dele. Eu acho que é indiscutível que bateu na mão dele. Eu acho que não há a menor dúvida que ele bateu na mão dele. Só que eu acho que é aquela coisa, velho. Eu acho que o pessoal. Eu acho que a arbitragem considerou que a mão estava muito próxima do corpo, né? E que não tinha como o cara retirar a mão dali, porque a mão de Piquerez estava meio assim, né? Estava muito próxima da barriga dele, eu acho. Então, acho que a arbitragem considera ali, né? O VAR considerou que não dá para o cara, né? Tipo, no lance ali, não dava para ele, sei lá, se posicionar com as mãos para trás. A mão tava ali, velho. Não é uma mão que ele estende para poder a bola. Ah, bloqueou a trajetória da bola, bloqueou. Mas ele bloqueou a trajetória da bola com a mão muito próxima, sabe? Então, assim, eu não acho absurdo não dar o pênalti. Da mesma forma como eu reclamo. Cara, há pouco tempo a gente estava aqui reclamando de que o Vitória teria sido beneficiado no jogo contra o Sport. Que o pessoal viu o pênalti, né? Muita gente do Sport, sobretudo, viu o pênalti no lance de Maicon Jesus. E ali eu considerei que não houve pênalti, assim, para mim não é um pênalti tão claro. Pode até discutir que teve pênalti, mas eu acho que a arbitragem ali considerou que a mão de Maicon Jesus estava muito próxima da bola e que não tinha como decepar o cara ali, sabe? Ele tem uma mão, pô, um jogador tem uma mão. Então, assim, Piquerez estava com a mão ali, não tinha o que fazer, sabe? Tava muito próximo do corpo. É isso. Muito bem. Lances polêmicos, né? Tem comentários aqui. O Saulo Lessa fala que foi uma cotovelada em Enzo. E o Jefferson Santos fala que no segundo gol do Palmeiras a bola tocou na mão do Mikael na disputa com o Renzo. É, Galera, só se eu abrir uma lupa aqui e olhar mais, mas olhando o jogo ao vivo, assim, eu não confesso, o lance de Piquerez eu vi depois várias vezes, mas o lance do Renzo, que tá todo mundo comparando, pô, eu não me chamou atenção, assim, de verdade. Pode até falar aí depois, mas não me chamou atenção. Pois é, galera aqui comentando, mais comentários. O JP Moreira Salles sobre o pênalti. JP Moraes Salles, né? Quase era Moreira Salles, né, JP? Aí você contrataria um bom reforço pro Ceará, com certeza. Ele fala que é o lance muito parecido, né, com o lance do jogo entre Ceará e Bahia, né? O pênalti Mandrake lá que deram pro Bahia e o Ceará acabou perdendo. O Carlos Júnior também tá por aqui, o Gabriel Góes. O Ceará foi um pouco antes, viu, Gabriel? Volta aí. E o Paulo Miranha, ele pergunta da live do Santinha. Foi a primeira, viu, Paulo? Volta aí, que foi o nosso primeiro tema. Quase mais de 4 horas de live. A galera se perdeu um pouco aqui, mas é só voltar é, que vocês acompanham. Bom, o Caliel fala: liberdade para Fabermano, 4 horas de live. É isso. Eu acho que hoje eu vou bater meu recorde aqui. Inclusive, eu ainda dei 6 horas de Vamos ver. plantão na rádio, viu? Fiquei de 8 às 2 na rádio e 11 horas. O trabalhador brasileiro tem que se virar, né? Não tem muito o que fazer. Agora, Mas vamos só um pro. detalhe, tá? Aham. Só um detalhe. É porque, assim, eu acho a arbitragem um negócio chatíssimo de você comentar. Porque, pô, velho, assim, não deixa de a gente ter uma certa. Eu acho que tá cada vez mais difícil você discutir a arbitragem, porque tem muito erro, mas também tem muito ponto de vista, sabe? De quem é torcedor também. Enfim, é muito difícil comentar a arbitragem, velho. O que eu queria só destacar é o seguinte, que eu não quero de verdade que a arbitragem, que eu tô vendo o torcedor do Vitória muito focado em discutir a arbitragem. E, velho, a arbitragem, pra mim, houve um erro no pênalti, mas não pode tirar o peso. Eu falei isso no início da live. Não pode tirar o peso do Vitória ter entregado, pô. Não pode tirar o peso. Por exemplo, não pode tirar o peso do segundo gol que o Vitória tomou.
O segundo gol que o Vitória tomou é um segundo gol que não pode acontecer, pô. Assim como os gols do Sport não podiam acontecer, o gol do Palmeiras também não podia acontecer. O segundo gol saiu numa bola aérea, mais uma bola aérea. O Vitória tomou mais um gol de bola aérea, tá? Eu acho que isso assim, a arbitragem é chatíssimo de comentar. O que eu posso comentar é futebol, é campo. É, o Vitória tomou mais um gol de bola aérea. Mais um gol de bola aérea. O gol contra o Sport, dois gols foram de bola aérea. O Vitória tá tomando gol de bola aérea demais. Demais. É uma falha assim, constante do Vitória. E quando o segundo gol saiu de bola aérea, tinha três zagueiros. Carille fez uma alteração que ele já tinha feito no Vitória, que era perceber que o adversário, por exemplo, contra o Bragantino ele fez. Ele percebeu que o adversário ia para a reta final alçando bola na área. É uma jogada característica do Palmeiras de Abel. Então ele percebeu que o adversário ia alçar a bola na área e ele botou Edu para poder aumentar a estatura da área e afastar mais bola pelo alto. Então ficaram Edu, Lucas Alta e Zé Marcos. E o segundo gol sai de cabeça de Flaco Lopes. Pô, quando dois zagueiros estão anulados, assim. A Alta e Edu se anularam do lance, ficaram longe do Flaco Lopes. Zé Marcos subiu com o Flaco Lopes e não ganhou. Então, assim, além de você ter gerado uma situação em que não adiantou ter a superioridade numérica na área de zagueiros, que Carille fez a alteração para ter, né? Tipo assim, Carille fez a alteração, botou mais o zagueiro para ele ter uma quantidade numérica maior de zagueiros capazes de cortar essa bola pelo alto do que o Palmeiras com Vitor Roque e com Flaco Lopes. Não adiantou porque Zé Marcos subiu praticamente sozinho com o Flaco Lopes e com o Vitor Roque que também estava no lance. Aliás, subiu com Facundo Torres, era Facundo Torres e Flaco Lopes subindo. Vitor Roque estava longe, e aí Lucas Alter vai acompanhando o Vitor Roque, deixa Zé Marcos com dois. E ainda Zé Marcos perdeu pelo ato de Flaco Lopes, né? Então, velho, não pode tomar. E o mais grave para mim é o cruzamento que o Vitória tomou. Claudinho marcou muito mal o Sousa pelo lado esquerdo. Sousa mostrou que ia cruzar por dentro, levou para assim, Claudinho foi facilmente batido por Sousa. Levou para a linha de fundo, depois ele trouxe para o meio de novo e cruzou na área. E estava muito claro que Sousa ia fazer aquilo antes de cruzar. E Claudinho mordeu, sabe? Mordeu o cruzamento, deixou cruzar. Então é mais um jogo que o Vitória deixa cruzar a bola na reta final, mais um jogo que o Vitória coloca zagueiro para cortar e não consegue cortar. Isso é grave, pô. Isso é muito grave. E a outra coisa grave é o Vitória, mais uma vez, deixa escapar o resultado, porque não tem elenco para segurar. Não tem elenco para segurar. Hoje foi contra o Palmeiras, que de fato o Palmeiras tem elenco. Então, no segundo tempo, as alterações do Palmeiras botaram Vitor Roque em campo, Facundo, Sousa, que, querendo ou não, participou dos dois lances. O pênalti que para mim não existiu, mas beleza, participou depois do cruzamento. Beleza, hoje foi contra o Palmeiras, mas contra o Sport, que o Vitória para mim tem um elenco igual, né, enfim, condição de competir também, sabe? O Vitória opta, enfim, hoje no caso era muito difícil o Vitória manter, como eu falei, depois da entrada dos jogadores do Palmeiras titulares, o Vitória manter o mesmo padrão de jogo. Era natural que o Vitória fosse recuar. Agora é muito complicado, porque o Vitória recua e não tem qualidade defensiva, assim, não tem jogador, não tem qualidade técnica para segurar, pô, não tem, sabe? É muito, é muito, é muito complicado isso, porque o time com o Carille ele tem recuado assim, contra o Bragantino, eu já falei, contra o Bragantino, contra o Inter, etc, etc, recuou e sempre tem falha, pô, e sempre entrega gol nesse final. Isso é muito complicado. Muito bem, vamos para o campinho, analisar individualmente aí os jogadores do Vitória. Né, o Saulo Lessa está por aqui. O Felipe Chuco fala: Vilar tá certo, pênalti absurdo. O Anderson Leandro pergunta se o cara ele errou nas alterações, se era jogo para o Romarinho. Né, o Vilar vai falar sobre isso agora, né, nesse momento aqui, mas vamos começar pela análise do time titular, pelo Arcanjo. Cara, Arcanjo eu vou colocar como regular, e explico. No começo do jogo ele fez uma defesaça, um chute de Marcos Rocha, mas algumas pessoas criticaram a atuação de Lucas Arcanjo no segundo gol, porque acham que ele poderia ter saído. Eu, eu não consegui ainda, assim, velho, a gente vem pra live sem ter certeza absoluta sobre tudo, né?
Então eu não consegui ainda chegar a uma conclusão se a Arcanjo falhou ou não no segundo gol. Mas eu vou colocar como regular, porque ele fez uma boa defesa, mas assim, não foi nada, não foi aquela atuação em que ele salvou o Vitória, sabe? Muito bem. Vamos para a zaga? Alter e Zé Marcos. Sim, então, cara, é complicado porque até o gol de Flaco Lopes, eu tava assim, muito. é, Até o gol de Flaco Lopes, eu tava muito determinado a dar um muito bom para Alta e para Zé Marcos, sobretudo para Zé Marcos. Zé Marcos fez uma partida, até o gol de Flaco Lopes, ele fez uma partida que beira a perfeição. Não só defensivamente, cortando as bolas pelo alto, mas também na saída de bola, dando passes em profundidade, dando muitos passes em profundidade, rompendo linhas, iniciando ataques do Vitória. Zé Marcos estava fazendo uma partidaça. Só que, querendo ou não, o gol de Flaco, que foi o gol que acabou fazendo o Vitória perder os pontos em casa, teve uma falha de Lucas Alter, porque ele deixa Zé Marcos sozinho com dois jogadores. Ele é o zagueiro do meio, então ele deixa Zé Marcos com dois jogadores e Zé Marcos perde pelo alto. Então, assim, para não. Eu estava disposto a colocar a atuação deles como muito bom. Uma atuação muito boa, o vez de Paulo Sérgio. Mas por conta desse lance do final, eu vou colocar como bem. Infelizmente, sim, eu não consigo dar muito bem para dois jogadores que tiveram uma participação capital demais no lance que acabou originando, que acabou resultando no empate do Palmeiras. E aí, só para completar, então, Zé Marcos e Alta é bem, né? É verde musgo, tá bom, Alan? Pode colocar o verde musgo aí por conta disso. E aí, para completar, eu quero falar de Cáceres e de Maicon Jesus. Cáceres eu vou colocar ele como bem, porque ele atuou só 30 minutos. Cáceres ele foi substituído no primeiro tempo por lesão. Preocupa, porque Cáceres estava jogando bem, estava sendo ele estava tendo um momento positivo no Vitória, depois de oscilar bastante, mas estava tendo um momento muito positivo no Vitória. Uma sequência boa de Cáceres aí no time. E aí ele machuca, pelo visto foi um estiramento, ele vai ficar um tempo afastado. O Vitória só tem Claudinho, vai ser bem complicado. Então, uma pena essa lesão dele. E Cáceres estava bem no jogo até essa lesão. Então, eu vou colocar ele como bem, tá? Ele estava participando bem defensivamente, participando bem ofensivamente, então estava bem. Já Maicon Jesus é mal, é laranja. Maicon Jesus, cara, complicado. O Vitória, enfim, velho, eu já cansei de falar sobre isso. Não, a Vitória foi para essa sequência de jogos na Série A, sem lateral esquerdo, teve que puxar esse menino, botou ele num esparro danado. E mais uma partida ele foi mal, assim. Mal com a bola, mal sem a bola. É muito espaço defensivamente. Quando ele tem a bola, ele erra muito. Então, assim, é uma pena. Eu acho uma pena, velho, ter que dizer que ele foi mal no jogo. Mais um jogo mal. Mas é a realidade, né? Não era pra ele estar aí, infelizmente. Mas é a realidade. Ele foi mal. Tá comprometendo. Hoje ele tá comprometendo. Pois é, né? Não ia, o chileno que ia vir para lateral. Veio mais não? Não vem mais. Vitória até contratou um É. lateral esquerdo, acho que é Ramon do Internacional. Uhum. Mas o Sepúlveda não vem mais. Assim, a informação que tem aqui em Salvador é que a Universidade perdeu mais dinheiro por ele e aí o Vitória saiu da negociação. Tava tudo certo e aí quando tava já assim para fechar, o Universidade do Chile pediu mais dinheiro, o Vitória caiu fora. E aí o Vitória correu rapidamente atrás de outro jogador, vai vir Ramon do Internacional. Muito bem. E tem que Vamos estar partir. pronto para enfrentar o São Paulo, viu? Porque Maicon não dá, velho. Já deu, assim. Vamos partir pro meio, né? Baralhas e PP. Baralhas, Baralhas é complicado avaliar Baralhas, tá? PP eu vou colocar como regular. Eu acho que PP hoje fez a melhor partida dele com a camisa do Vitória. PP recebeu uma missão hoje ser titular, uma missão importante, até porque o William Oliveira tá machucado, né? O William Oliveira nem foi relacionado porque se machucou durante a semana, mais uma lesão de William Oliveira. Ele recebeu a oportunidade de ser titular. Eu achei interessante a escolha, porque Carille poderia ter simplesmente colocado
Ricardo Hiller, mas não optou por PP, e PP fez uma boa partida. Não foi uma partida estonteante, mas fez uma boa partida. Para os níveis dele, chamou atenção, assim, que foi a estreia dele no Vitória, digamos assim. Foi o primeiro jogo dele bom no Vitória. Mas foi regular, né? Não dá para dizer que ele foi destaque do jogo, não. E Baralhas, eu vou colocar. É difícil julgar Baralhas porque ele participou dos 2 gols da vitória, velho. Ele foi decisivo nos 2 gols. No primeiro gol, no gol de Kaiser, ele é quem rouba a bola de Alan. Alan deu um passe errado, ele fica com a bola e ele liga Ronald para Ronald dar o passe para Kaiser finalizar. Então Baralhas tem essa participação importante no primeiro gol. E no segundo gol, é Baralhas quem dá o passe em profundidade para Eric nas costas de Piquerez. Então ele tem uma participação nos 2 gols, certo? Então isso já colocaria Baralhas, na minha visão, como muito bem. Porque um cara que participa dos 2 gols com essa capacidade é muito bem. Só que tem um lance do pênalti, pô. E aí, se eu considero que o pênalti não existiu, calma, Alan, calma. Se eu considero que o pênalti não existiu, é muito bem para ele. Se eu considero que o pênalti existiu, foi um pênalti bobo de Baralhas, correto? E aí, como é que Isso. faz? Se for um Acho que pênalti bobo de ele Baralhas, cai a devia. avaliação dele. Acho que o erro dele não foi ter reclamado, né? Pelo menos para o juiz Pois e é. pro VAR, né? Acho que ele aceitou demais a É. marcação Então, assim, sem contestar. o problema é esse, é porque assim, se foi um pênalti dele, foi um pênalti idiota de Baralhas. E aí a avaliação dele cai, né? Não pode ser muito bem. Mas como eu considero que não foi pênalti, como é que eu faço a avaliação? É difícil, velho. É difícil. Então eu vou colocar ele como bem, verde musgo. Porque, sei lá, vai que depois alguém me lança aí uma imagem de que tem Baralhas dando um chute no pé de Sousa, e aí eu não fico com a consciência pesada de ter avaliado ele como muito bem. Bom, o Ronald, né, deu um belo passe ali pro Kaiser, né? Ó, Foi Alter importante. foi bem, tá? Verde musgo pra Isso, ele aí. verde musgo. Muito bem. Ronald foi muito bem, tá? Pode botar verde Paulo Sérgio pra ele aí. Ronald foi muito bem. Tipo assim, no primeiro tempo, jogou demais. Eu não falei tanto da atuação no primeiro tempo, que a gente foi falar logo, né, do pênalti e tudo mais. Mas assim, no primeiro tempo, o Vitória, a gente tem que, por um lado, bater palma para Carille, por outro bater palma para Carille e no outro dar um tapa no rosto dele para acorda, meu filho. O lado bater palma é o seguinte: talvez a melhor alteração do time que Carille tenha feito tenha sido o uso de Ronald como meia. Eu acho, talvez não, com certeza, a melhor coisa que Carille fez nesse recorte dele no Vitória foi começar a usar Ronald como meia. Porque Ronald está sendo muito importante. Ronald está sendo o Mateuzinho na ausência de Mateuzinho, sabe? O Vitória estava buscando esse meia, esse papel que era de Mateuzinho, desde o início da temporada. E não à toa o Vitória foi atrás do mercado desses jogadores, né? O Vitória foi atrás do Rubem Rodrigues, etc. E acabou que achou Ronald na ausência de Mateuzinho, com o Rubem Rodrigues ainda tá pronto para estrear e tudo mais. Ele começou a usar Ronald e Ronald está indo muito bem nessa função, mas muito bem. Contra o Mirassol ele jogou uma barbaridade e hoje contra o Palmeiras ele jogou muita bola. O lance dele no primeiro gol, o gol de Kaiser, é um lance diferenciado, pô, porque ele pega a bola e ele carrega justamente para o espaço, né, onde está vazio na marcação do Palmeiras. E ele dá um passe em profundidade, um passe entre linhas para Kaiser, que, pô, é isso que o Vitória precisava de Mateuzinho e não estava achando, né? E Ronald achou. Então, o Vitória, inclusive, cai no segundo tempo muito quando ele sai cansado, sai por desgaste, o Vitória acaba dando muito espaço para o Palmeiras. Então, Ronald foi muito bem hoje, tá? E aí pode soltar o verde Paulo Sérgio para todo mundo no ataque, viu, Alan? Eric já estava bem no primeiro tempo, acho que ele não teve uma atuação de destaque no primeiro tempo, mas ele veio fazer uma atuação boa no primeiro tempo. É uma atuação muito interessante no primeiro tempo. Não era assim de destaque, mas era uma atuação boa. Eu acho que ele estava participando bem ofensivamente, atacando bem pelo lado direito. Só que o segundo gol dele, né, o segundo gol do Vitória, que foi o gol dele, é um gol, pô, assim, belíssimo, pô, belíssimo, belíssimo. E é curioso porque eu estava assistindo o jogo na TV, né? Hoje eu não fui pro Barradão, tive umas questões depois de Barradão. E aí, logo que fez a alteração, o narrador do PME, Leandro Chaves,
Ele comentou assim, pô, Vanderlan, né? Saiu o Vanderlan, que fez uma atuação realmente muito abaixo. Essa é uma posição carente do Palmeiras, porque você tem Piquerez, que é um dos melhores laterais esquerdos do país, um destaque, talvez o melhor em atividade no país. E você tem Vanderlan. Então, Piquerez, que é uma das assumidades, o melhor lateral esquerdo do país. E esse melhor lateral esquerdo do país, quando ele estava narrando, tomou um drible desconcertante de Eric. Mas um drible assim, humilhante, um driblaço de Eric. Eric deu um drible lindo em cima de Piquerez e acertou um chute difícil de acertar, velho. Maravilhoso. Então, Golaço, né? pelo golaço que ele fez, é muito bem. Kaiser muito bem. Pô, Kaiser não precisa falar, velho. A atuação dele no primeiro tempo, a luta que ele fez para incomodar os zagueiros do Palmeiras. O Vitória acertou muito a marcação com pressão no primeiro tempo. Boa parte caso de Kaiser. A luta que ele faz no ataque é uma loucura. O gol que ele faz é um gol de centroavante que o Vitória estava precisando desde o início do ano, não tinha. É um lance assim de centroavante que pega a bola com um toque na bola é para dominar, o outro é para chutar, um chute na medida, aquele chutinho de sinuca para ir no cantinho, para ganhar o goleiro, ganhar a zaga, ganhar o goleiro. Pô, atuação primorosa de Casa no primeiro tempo. No segundo tempo ele cansou, foi substituído. E aí o Vitória caiu muito também com a entrada de Renzo Lopes. E Oswaldo, irmão, aí é o tapa na cara de Carille que eu falei. Por que insistir tanto no Lucas Braga? Não é que Oswaldo seja um gênio, não. Mas é que Lucas Braga, assim, Oswaldo hoje, 45 minutos do primeiro tempo, ele fez 10 vezes mais do que o Lucas Braga fez em todos os momentos que ele jogou com o Carille. Mas assim, 10 vezes mais. Todos os ataques do Vitória no primeiro tempo foram pro lado esquerdo com o Oswaldo. Oswaldo bailou no Barradão no primeiro tempo. Assim, foi o principal jogador do Vitória no primeiro tempo, foi o Oswaldo. Então, velho, é irritante a insistência de Carille, né? Ficou provado hoje que o Oswaldo, mesmo não sendo o jogador que o Vitória precisa, eu acho que o Vitória tem que ir atrás de um ponto esquerda, mas não tem justificativa, assim. A insistência do Lucas Braga, que nem relacionado foi. Era para o Oswaldo estar jogando já há bastante tempo nessa posição aí. Jogou muito, né? O Oswaldo e o Lucas Braga nem relacionado foi. Tava machucado, Vitor? Ou foi opção mesmo? Não, ele foi opção técnica, ele não foi relacionado por opção técnica de Carille. Finalmente, né? É, mas E é aí no primeiro estranho, jogo que que o o Lucas cara sai Braga de não é titular pra relacionado, não relacionado, né? pois É é, mais incoerência mas do aí que tá. técnico do que outra coisa. Mas aí que tá, pô. É isso, é porque, assim, cara, é o que eu tô falando, é a tapa na cara de Carille, porque a questão de Lucas Braga estar sendo utilizado como titular é mera insistência de Carille por conhecer o jogador. Ele não mostrou nada, assim. E Oswaldo, no pouco tempo que teve nessa posição, ele estava mostrando mais. E aí, no primeiro jogo, em que ele, por pressão externa, porque o que aconteceu com o Carille foi pressão externa, assim. Ele foi pressionado a tirar Lucas Braga. Né? Lucas Braga não tinha condição de jogar no Barradão outra partida, sabe? Depois do que ele fez contra o Mirassol, ele não tinha condição mesmo de ir pro Barradão. Porque se ele fosse titular, ele ia ser vaiado no primeiro minuto. E se ele tivesse no banco, ele não ia poder usar o jogador no banco. Sabe? Tipo assim, não ia poder botar o jogador no decorrer da partida porque a torcida ia ficar irritada. Então ele não relacionou o cara, faz parte. E todo mundo sabia que quando o Lucas Braga saísse e o Oswaldo entrasse, o Oswaldo ia jogar melhor, pô. E o Oswaldo jogou melhor. Volto a dizer, não é o cara que o Vitória precisa pro restante da Série A. Mas já jogou melhor do que o Lucas Braga. Bom, vamos pro banco, né? O Claudinho entrou ainda no primeiro tempo, no lugar do Cáceres. Eu vou analisar todo mundo pra gente poupar Uhum. você das 4 horas, né? Ninguém merece, cara. Muito 4 horas e obrigado. meia. Vamos rapidinho aqui, né? Claro, Claudinho é mal, porque já falei, tomou o segundo gol, é muito na falha dele ali, de marcação, deixou cruzar. É mal, tá? O Claudinho foi mal, mal mesmo. Laranja. Fabri, pô, Fabri ajuda na parte do contra-ataque. Ele entrou puxando muitos contra-ataques, assim, foi o jogador que mais puxou contra-ataque para ajudar o Vitória no segundo tempo. Mas defensivamente é uma negação, pô. E a jogada do gol do Palmeiras, inclusive, acontece pelo lado dele, né? Ele, tipo assim, a bola passa ali pelo lado esquerdo e aciona a Sousa.
sem Fábio tá fazendo nada. Então, assim, eu vou colocar ele como regular, tá? Porque ele ajudou no contra-ataque, mas defensivamente é uma loucura, assim, a falta de participação de Fábio. O Rubens Ismael, eu vou colocar ele como mal. Eu achei que ele entrou mal no jogo. Aí eu passo o pano um pouco porque foi a estreia dele, então de fato tá sem ritmo, mas eu acho que comprometeu a entrada dele, sabe? É um cara que entrou e assim, a qualidade de marcação do meio campo caiu muita coisa, muita coisa. Ele virou, assim, é porque eu não posso usar o termo, mas ele tava igual uma tonta no meio campo, na marcação. E o Renzo Lopes eu vou colocar ele como mal também. Eu achei que depois que Kaiser saiu e entrou ele não foi bem, assim, não conseguiu dar o combate aos zagueiros, aos homens na saída de bola do Palmeiras que Kaiser estava fazendo tanto. E Edu é sem nota, porque ficou muito pouco tempo em campo, tá? Muito pouco tempo mesmo. O melhor em campo, eu vou colocar Oswaldo, por tudo que eu falei. Oswaldo foi fundamental na construção do primeiro tempo, fundamental, fundamental, e saiu extenuado de campo. Carille gostou tanto da atuação dele, que o Oswaldo deu sinais de que estava cansado, e mesmo assim ele insistiu em Oswaldo. Foi o último substituído. Então o Oswaldo foi o melhor em campo, sem dúvida nenhuma, mas poderia muito bem ir para Kaiser, para Ronald também. Eric não, mas para Kaiser e Ronald, sem dúvida nenhuma, poderia receber também, mas eu vou colocar o Oswaldo. E Carille, eu vou julgar ele como regular, porque eu acho que o Vitória mostrou resultado, né? O Vitória mostrou resultado. Mas assim, velho, é mais um jogo que o time dele entrega, né, pô? Então é complicado demais você avaliar um técnico bem com a entregada dessa. Ainda que eu acho que ele não tenha tido culpa direta, porque assim, é natural o time recuar no segundo tempo, depois de abrir 2-0 diante do Palmeiras com os reforços todos em campo, né, com a cavalaria toda em campo. É muito comum, mas, pô, assim, enfim, o Vitória não tem qualidade técnica, né? Não dá pra você culpar tanto técnico. Ele faz um recuo normal, ele acha que vai dar certo e o Vitória entrega, pô. O segundo gol foi entregado. Absurdo. Então é isso, regular pra ele. Muito bem, então Carille regular, melhor em campo Oswaldo, né? Ressurgiu, hein? A gente tava querendo há uns meses, tava querendo mandar ele pra Série C, Vitor, lá pro meu Belo, a gente tava aqui Você vê o falando. deserto, né? É o E deserto aí do o Vitória, cara. pô. Não é que Oswaldo tá pronto pra jogar a Série A, 38 rodadas, não. É o deserto do Vitória, pô. Imagina. Então esqueça o Belo, não vai receber o Oswaldo mais, tá? Pense em outro jogador aí, que o Oswaldo vai ser nosso aí até o final da Série A. Bom, o Saulo Lessa criou uma nova categoria que é o Branco Santa Cruz. Muito bem, Saulo Lessa. Gostei. É, O Carlos Júnior também está por aqui. Ele fala: tá vendo como faz diferença ter jogadores razoavelmente capazes de jogar a Série A? Se fosse Janderson, não teríamos aquele gol. O Henrique Não, Freitas com aqui, certeza. o Henrique Freitas, né, falando que o Zé Marcos, o Maicon, o Ronald, o Fabri, acho que é o Renzo, né, que ele quer dizer. O Fabri, o Claudinho e o PP são péssimos. E o Oswaldo é o grande jogador do Vitória atualmente. Bom, valeu, tá, galera que interagiu aqui.